Pessoal, atenção aqui! Hoje eu quero te convidar para uma viagem no tempo, mas não qualquer viagem. Vamos mergulhar na verdadeira história da independência do Brasil, aquela que cai no Enem e vai muito além do grito heróico às margens do Ipiranga. Esqueça por um momento aquele quadro grandioso de Pedro Américo. A realidade é muito mais complexa, cheia de personagens, reviravoltas e interesses em jogo. Imagine-se no início do século XIX. O mundo estava em ebulição. As ideias iluministas, vindas da Europa, cruzavam oceanos e incendiavam mentes. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ao mesmo tempo, colônias nas Américas, como os Estados Unidos e várias nações latino-americanas, lutavam e conquistavam sua independência. Era um tempo de sonhos, mas também de muita tensão. Enquanto isso, Portugal enfrentava seus próprios pesadelos. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ameaçava toda a Europa. Portugal, pressionado a fechar seus portos à Inglaterra, hesitou e pagou caro. Em 1808, para escapar da invasão napoleônica, a família real portuguesa embarcou às pressas para o Brasil, trazendo consigo mais de 15 mil pessoas. Nobres, funcionários, soldados, artistas, até cozinheiros. Imagine o Rio de Janeiro, de repente, transformado em capital de um império, com ruas cheias de sotaques diferentes. Festas luxuosas nos palácios e um clima de novidade no ar. A chegada da corte mudou tudo. Os portos brasileiros se abriram ao comércio internacional, rompendo o antigo pacto colonial que obrigava o Brasil a negociar apenas com Portugal. Isso não só impulsionou a economia, mas também acendeu o desejo de autonomia entre a elite local, fazendeiros, comerciantes e intelectuais. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Deixava de ser oficialmente uma colônia, mas ainda estava longe de ser independente. Mas calma, porque o caldeirão estava só começando a ferver. Antes mesmo dessa transformação, várias revoltas já sacudiam a colônia. Lembra da Inconfidência Mineira, com Tiradentes sonhando com uma república? Ou da Conjuração Baiana, onde negros, mulatos e pobres clamavam por liberdade? E a Revolução Pernambucana, que quase criou uma república independente no Nordeste? Essas rebeliões, mesmo derrotadas, mostravam que o desejo de mudança era real e vinha de muitos lados. Em 1820, uma nova faísca, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Os portugueses, insatisfeitos com o poder concentrado no Brasil, exigiam o retorno do rei e a restauração das antigas regras coloniais. João VI, pressionado, volta para Lisboa, mas deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. O Brasil, de repente, se vê num impasse: voltar ao passado ou seguir em frente? A elite brasileira, temendo perder os privilégios conquistados, se mobiliza. Surge então o famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Imagine a cena: Dom Pedro, cercado de conselheiros, recebe pilhas de cartas, abaixo-assinados, pedidos desesperados para que ele fique. E ele responde com a frase que entraria para a história: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Foi um momento de suspense, quase cinematográfico, mas a tensão era real. Portugal, claro, não aceitou a rebeldia de bom grado. Mandou ordens para anular as decisões de Dom Pedro, exigiu seu retorno imediato. Do outro lado do Atlântico, o Brasil começava a se organizar, criava ministérios, convocava uma Assembleia Constituinte. E figuras como José Bonifácio e a princesa Leopoldina se tornavam peças-chave nos bastidores da independência. E então chegamos ao 7 de setembro de 1822. Dom Pedro está em viagem, cansado, às margens do riacho Ipiranga, quando recebe cartas urgentes de Portugal e também de Leopoldina e José Bonifácio, dizendo que era hora de romper de vez. O famoso grito, independência ou morte, ecoa na memória nacional, mas muitos historiadores questionam se foi mesmo daquele jeito dramático. O que importa é que naquele instante a decisão foi tomada. O Brasil não aceitaria mais ser governado de Lisboa. Mas atenção, a independência não foi uma mágica que uniu o país de uma hora para outra. Províncias como Bahia, Maranhão, Pará e Cisplatina resistiram, e o Brasil mergulhou em conflitos armados, a chamada Guerra de Independência, que só terminou em 1824. Só em 1825, depois de intensas negociações e até pagamento de indenizações, Portugal reconheceu oficialmente a independência. E para fechar nossa história, apesar da independência, muita coisa continuou igual. O Brasil seguiu como monarquia, liderada por Dom Pedro I, que era português. As estruturas sociais permaneceram. Escravizados, indígenas e outros grupos marginalizados continuaram sem direitos políticos ou sociais.
O Enem adora cobrar essa visão crítica, mostrando que a independência foi um processo liderado pelas elites e que não resolveu os principais problemas sociais do país. Então, galera, lembrem-se, a independência do Brasil foi uma saga cheia de conflitos, negociações e interesses de vários grupos. Não é só uma data para decorar, mas um tema para analisar com um olhar crítico e refletir sobre quem realmente se beneficiou desse momento histórico. E quando cair no Enem, você já sabe, conte a história completa com todos os seus detalhes e nuances.